Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Maluquete. Não, Maluquete, ela vai te prender. Repetir. Não, ela vai te prender. Vai nada, vai nada. Mandinha. Pô, eu tô curioso pra saber o que é o compliance. Eu vou perguntar. Eu quero sair da minha ignorância jurídica. Por isso, assim eu espero. Né? Não, conheço bastante coisa de direito, quem tem vários amigos no direito, mas... Não, mas quando você olha pra mim, compliance, eu digo, já sei aonde eu vou te ajudar nisso aí, pra você saber. Mas... Sim, porque eu tô curioso pra saber. É uma coisa, é um assunto que eu não sei. Tá vendo? Vamos aprender muito com ela muito. hoje. Amandinha é show. Amandinha, seja bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, obrigada do fundo do coração por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, eu que agradeço. Falar de compliance para mim é sempre maravilhoso. Eu digo que é um lugar seguro, né? Um lugar algo que eu gosto de compartilhar. Desde o início da minha carreira, eu digo que eu vou botar o Pará no mapa e que eu vou falar disso. E eu brinco com o pessoal da comissão lá na OAB que eu presido, que a gente bate na porta das pessoas e fala: você já ouviu a palavra do compliance? Então, aqui eu acho que é um bom, literalmente, microfone para falar sobre o assunto. Amandinha, quem é a Amandinha? Eu sempre começo com essa pergunta. Então, sabia que eu vim pensando nisso a semana inteira? Porque eu fui escutando, né? Você vai escutando, assim, puta, vai ter essa pergunta. Aí eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? E em sala de aula mostra uma imagem. Um pouco sobrecarregada de conteúdos, porque eu coloco várias coisas que eu gosto. Porque quando eu percebo que pergunto assim, quem é você? A pessoa fala, eu sou advogada. Não, mas eu não sou advogada. Eu trabalho na advocacia, eu sou sócia na minha empresa, eu sou professora, mas... Não sou eu, né? Então eu sou um unicórnio, né? Como eu me vejo. Eu sou um ser mitológico, um pouco peculiar e definitivamente excêntrica, colorida e feliz. Olha então, que linda! Adorei essa definição. Ela treinou essa porra. Ela treinou, ela veio a semana inteira treinando. Ficou na frente. Eu escutei essa definição. Bati no pau aqui. Mas ela ficou no espelho e falou, vai ser a minha, vai ser a minha... Quando chegar a minha hora, vai ser a minha marca lá. Vai ficar gravado isso daí. Eu vou te fazer depois essa pergunta, quem é você? Mas é foda. Isso foi um negócio que veio pra mim... quando eu comecei professora, né? Comecei a carreira docente, logo depois eu fui, no final do primeiro ano, né, convidada a compor a coordenação, a gestão do curso. Eu sou coordenadora adjunta do núcleo de prática. E aí, todas as pessoas que assumem cargo de gestão têm que fazer uns cursos, óbvio, né? De aprimoramento e tudo mais. E foi no meio da pandemia, né? É um curso que é presencial, a galera fica super empolgada pra ir, e o meu foi online. E uma das perguntas, né, que a professora fazia era quem são vocês? E ela trouxe essa reflexão, né, de que normalmente a pessoa ela não responde o que ela responde o que ela faz. Perfeito. E que muitas vezes a gente não sabe quem é a gente. Eu fiquei tão incomodada com aquilo, que eu comecei a pensar, né, como que eu poderia me aproximar dos meus alunos também nesse ambiente totalmente distante e frio, né, que é a internet. E aí eu tenho realmente o meu slide de apresentação, uma foto minha, toda descontraída, e tem várias coisas em volta. Tem coisas da minha carreira, né? Onde eu estudei e tudo mais. Aí tem a minha família, a chocolate, as bandas que eu curto, meus hobbies. E é tudo em volta, assim. Eu posso mostrar pra vocês depois a imagem. Você tem os melhores alunos, porque eles fazem umas coisas muito criativas, cara. E eu acho que isso é da tua referência, né? Da tua essência, a gente tenta, porque... Eu acho que isso também é uma coisa minha, né? Eu sou uma pessoa criativa. Eu sou filha única... E a minha mãe não gostava que eu descesse no prédio que a gente morava, porque sempre dava briga, aí os pais acabavam brigando, os moleques se batiam, se brigavam lá, depois estavam juntos. Mas a mamãe não tinha aquilo, não quero que desça, o papai concordava e tal, então eles sempre me forneceram muitas coisas para que eu não sentisse essa necessidade de sair, assim, e me meter em confusão, basicamente. Já bastava que eu me metia sozinha quando tava fora de casa, né? Então eu criei muito. Eu pintava, isso é uma coisa que eu não faço há muito tempo, eu sinto vontade de fazer. Tinha tela, pintava as paredes, gatos, né? Gatos, quer dizer que eram gatos, eram uns rabiscos lá, gatos. Não, mas você olhava como gato. Tive a fase, assim, foi abstrato. Fiz um gato, gatos que eu fazia. No carro do papai tá ótimo, né? Fiz um gato. Exato, Feliz Dia dos Pais, né? Aquele desenho. Aí fazia recortes, fazia caixas diferentes com as coisas que eu gostava. Ai, que legal. Enfim, eu ia criando ali. Agora, Amandinha, como é que foi parar no direito?
Pois é, curioso isso, né? Eu queria ser médica. Não, tudo a ver, né? Tem um Alírio, né? O Alírio também, ele tinha um desejo, mas quando queria ser médica. Aí se tu me pergunta por que eu queria ser médica, é porque eu queria ajudar os outros. Então, na minha mente, imatura, né? Criança, eu achava que a única profissão que eu ajudava os outros seria sendo médica. Olha. Aí no meu ano de vestibular, já um pouco mais madura, eu fiz... Segurei nessa cadeira pra tu não cair. Medicina, odontologia e psicologia. Olha. Inclusive, eu passei entre os 10 melhores em psicologia. Olha. Só que aí eu fiquei assim, não, quero ser médica. O papai ainda me matriculou em odonto. E eu ainda fiquei meio assim. Mas eu tive medo de fazer odonto e me senti que eu não era médica. Tipo assim, que eu tinha ido pra uma carreira similar pra tentar preencher um buraco que talvez não preenchesse, talvez preenchesse. Se eu fosse pra odontologia, eu tava muito bem na foto, minha madrinha de crisma tem uma clínica, tipo... Com certeza me ajudaria. Minha tia, irmã do meu pai, é periodontista, né? Um segundo avô que eu tenho, né? Que é um amigão do meu avô, também, agora aposentado, né? Mas foi dentista a vida toda. Então, assim, eu teria um caminho mais fácil. Sem dúvida, assim, profissionalmente, porque eu teria pessoas. Independente dos meus pais, pessoas que me ajudariam, né? Só que aí eu não passei no vestibular de medicina. Foi um ano difícil, pessoalmente falando, o ano do convênio foi difícil. O ano anterior, a gente teve algumas perdas na família, algumas situações delicadas. E eu enfiei a cara pra estudar. Né? Pra sair daquela situação. E aí eu tinha um namoradinho na época também, queria ser médica. Falei, então é isso, né? Vamos juntos, né? E tal. O que eu não contava foi com o pé na bunda. Como assim? Com o pé na bunda, o namoro não deu certo. E aí eu falei, também não sei se eu mais quero ser médica, porque eu vou ter que ficar na mesma faculdade, não sei o quê. Fiquei muito triste na época. Eu atribuía ao fim do relacionamento, mas não era. Hoje eu sei, né? Qual a probabilidade de você, com 18 anos, falar assim, não, é pra sempre? Várias, porque adolescente é emocionado. Eu sou emocionada. Então imagina eu com 18 anos, imatura e emocionada. Era uma combinação bombástica. Aí, beleza. Vocês são sonhadores. Também. Eu vou incluir essas coisas em quem eu sou. Aí vou tentar medicina. Só que assim, gente, eu não estudei. Foi um ano perdido. Todo mundo acho que tem que ter uma história pra contar. Esse foi um ano perdido da minha vida. Porque até então eu era aquela que tirava boas notas, estudava, não sei o quê. Nesse ano eu queria chorar, porque eu tava triste, porque meu namoro tinha acabado. E sair, porque eu tinha 18 anos. Então eu podia sair, eu queria sair. Aí fui estudando. Sabia que eu não ia passar, né? Eu não tinha como passar em medicina. Mas eu não tinha passado no ano que eu estudei muito, nesse ano mesmo que não ia dar certo. Aí eu cheguei um belo dia, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Eu tava chegando pra jantar, tava no carro. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó e eu. E os meus avós, pais da minha mãe, são pessoas muito próximas, né? Sempre foram muito próximos ali, que eu trocava ideia e sobre a vida e tal. Tava os 4 no carro e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer vestibular pro direito. Aí todo mundo... Música de drama no fundo. Aí o papai virou assim... Palavras essas que foram uma faca no meu coração, né? Você vai desistir de um sonho, minha filha? Ai, papai. No auge dos meus 18 anos, olhei pra cara dele e disse... Vou. Assim, tá? Em pânico. Por dentro tava em pânico, mas na frente dele, vou. Tá, mas por que você escolheu o direito? Então, eu quis também, antes disso, eu pensei em jornalismo. Eu sou comunicativa, eu gosto de falar. Então eu fui pra algum lugar aí que talvez fosse mais seguro pra mim. Perfeito. Com as habilidades que eu, inconscientemente, talvez não foi eu dizer, não, eu pensei estrategicamente. Não. Mentira. Mas o coração falava pra algo que eu pudesse expressar isso. Perfeito. Entendeu? Me comunicar. E fazer e resolver alguma coisa. Né? Aí eu passei na faculdade, passei mesmo porque eu era boa em redação, porque eu não fui tão bem na prova, mas eu fui muito bem na redação e fui fazer. O meu primeiro ano de curso foi um sonho. Eu acho que o primeiro ano de curso pra todo mundo é um pesadelo, né? Porque a pessoa, ela sonha com a profissão e o primeiro ano, ele é um pouco mais dogmático ali, mas te apresenta a profissão do que efetivamente tá algo prático. Muito da personalidade, pra mim foi ótimo. Mas pra mim foi incrível. Ótimo, as minhas amigas sofriam um pouco. É porque eu queria estudar direito e a gente tava filosofando um pouco, assim. Só que pra mim tava ótimo, qualquer coisa era melhor que o cursinho. Eu tava numa turma de cursinho que tinham 350 alunos. Caraca. Só na minha sala. Chamava Terra o nome da sala.
E aí perguntava, que era no universo, não sei se pode falar, mas enfim, falei, né? Era um cursinho de universo. As salas tinham nome de planeta, a Terra era a maior delas. Não, pois é, eu fui pra aí quando tu falou. É exatamente isso. Aí falava assim, quem quer medicina? 299. Imagina o desespero de tu tá numa sala em que todo mundo quer a mesma coisa que tu. E, obviamente, não tinha vaga nem pra quem tava na minha sala. Que dirá pra quem tava na sala do lado, no cursinho da concorrência, entendeu? E é um ou outro que se destacava. Eu acho que a pessoa nem queria talvez medicina, mas no impulso ela dizia que sim, que era pra ela não ser diferente, entendeu? Perfeito. E foi difícil, foi um ano bem difícil esse do cursinho. Amandinha, eu sei que a gente vai render muito, mas deixa eu começar te entregando logo, né? Porque quem vem num cafezinho... É mimadíssimo. É mimadíssimo. Secretária of the Champion, por favor, traga um mimo da nossa convidada. Vamos ver, deve. Porque o pessoal... já foi título já tá rolando briga, até os ciúmes. Já tá olha, veio lá. Posso tirar uma foto antes de abrir? Eu peninha. Porque pode. Pessoal, desculpa, blogueira. Começou uma disputa agora. Agora a disputa do cafezinho. O que vem pra mim? O que vem pra Qual mim? que é a minha? Quantos vem pra mim? Eu vou mudar, já falei que eu vou mudar essa parada. Que vem Qual é a mim? foto? Eu tô assim. A galera tá nesse fácil acertar aqui, porque você me conhece, amiga... então é fácil ela acertar. Mas eu é que faço. Aí você vai ver... Você vai ver... Não, você vai ver a visão que eu tenho de você. Eu estou preocupada. Eu posso não abrir? Elane Maria, você economizou na minha? Por quê? Esse biscoito é incrível. Você coloque mais aqui, que eu acho que o Marcelo vai querer também. Não quer, marido? Falando de imagem, agora ela vê como que eu olho ela. E aí faz jus. Amei. Eu sou colorida mesmo. Colorida. Você quer um café? Eu aceito. Com açúcar, adoçante ou sem nada? Muito açúcar. Muito açúcar. Olha aí! Inclusive, amantes de café me execram, né? Mas desculpa, me perdoe. Não, mas Essa foto aqui, inclusive, era a minha foto no sala de aula. Para os meus alunos, né? O meu e-mail institucional era essa foto aqui, que estava lá. Porque como... Eu gostaria que eles me vissem, né? Mas de boa, coloridona. Então você acertou, viu? Mas você é aluno? Não. E você vê que a gente nem se conhece tanto. Mas energia. E eu nem troquei nenhuma informação, amigo. E de todas as fotos, assim, eu parei... Eu escolhi duas, na verdade. Aí eu fiquei na dúvida. Que é uma até que tá com o seu pai. E aí eu falei, não. É essa aqui. Essa aqui. Eu gosto muito dessa foto. Porque eu faço um teste com ela que é o seguinte, por exemplo... Que nem nós estamos vendo a logo da Vox2U aí. Eu falo assim... Olha essa. Aí eu mostro a outra. Olha essa. Qual que você gostou? De bate-pronto. Bate-pronto. Daí ela fala assim, a primeira. Aí fica a primeira. A gente nem discute. Que é um exercício. Então... mas nas canecas eu nem... Ela não se mete nas canecas. Nas canecas não. Digo, pode ir lá, sem medo de ser feliz. É uma que eu tô agarrada no papai, que tu ficaste em dúvida? Não, uma até parecida com essa, que você tá abraçada com seu pai, assim. Aí eu fiquei olhando, aí fiquei entre as duas. Aí eu fiz pra mim mesmo. Falei assim, qual que... Né? Não, é a primeira. É a primeira. Você acertou muito. Amandinha, aí entrou no direito. Foi, aí eu fui pro direito, né? Tive um primeiro ano de curso, como eu disse. Tipo, algumas colegas, assim, estavam querendo mais do curso e eu tava feliz. Tava ótimo, era melhor do que eu estava antes, né? Então, aí eu tive um primeiro ano bacana, né? Bacana assim, fiquei reprovando uma matéria no segundo semestre. Essa avaliação de bacana... Foi excelente, porque eu olhei e falei assim, será que é isso mesmo que eu quero, né? E aí também foi uma segunda comoção, assim, meu Deus e tal. Eu sou escorpiana, então eu sou muito intensa, essa reprovação ela foi muito intensa na minha vida. Entendeu? Foi muito choro, frustração e tal. Eu falei, não, quer saber? Você é uma excelente aluna. Pois agora vamos pagar. Agora nunca mais, nada perto disso vai acontecer. Aí no terceiro período do curso, né, que é o início do segundo ano, eu encontrei direito empresarial, que é a minha área, e assim, nas primeiras aulas eu li assim, tá aí como eu vou ajudar as pessoas, né? Vai ser assim. Isso é prático, isso eu consigo materializar, né? E aí eu cheguei em casa, aí com 19 anos, não, vou ser advogada empresarial. Aí todo mundo olhou assim. Esse pai né? Não, meu pai e minha mãe são guerreiros, gente. Eles são guerreiros. Vocês vão... Fazer um cafezinho com o pai e a mãe. Não, aí tu separa um dia inteiro, porque todo mundo fala muito lá em casa. E aí eu cheguei e tá bom, né? Tá dizendo.
tudo certo. Aí, beleza, realmente eu tive um resto de curso tranquilo. Obviamente, a gente não gosta de tudo. Eu dava um pouco de trabalho pra estudar na escola, porque só queria estudar o que eu gostava. Eu era boa no que eu gostava e eu queria estudar aquilo. Porra, e aí eu era ruim em algumas coisas, né? Tipo assim, física, socorro. E aí, isso era uma questão. Porque eu tinha que estudar o que eu não gostava, porque também era o que eu tinha dificuldade. Tem que chegar, E aí ele sempre falava, como você acha que vai ser na faculdade? E eu astutamente respondia, eu vou estudar o que eu gosto. E de fato, no direito eu estudei coisas que eu gostava. Um pouco mais do que física, mas não necessariamente gostava. Porque nem tudo do direito eu gosto. Claro. Não, toda matéria. Tem coisa que eu tenho dificuldade, inclusive, né? Eu brinco que tem uma parte do direito, assim, que eu leio pra mim, é tipo tentar ler em braille. Eu não entendo o que tá escrito. Mas a gente se vira, tem colegas, tem parceiros, se esforça e, diferente da criança na escola, eu tenho uma outra visão do que eu preciso aprender aquilo, então eu vou ter que dar o meu jeito. Até porque, né, tem cifras envolvidas no processo hoje em dia. E aí, eu continuei o curso e falei, não, beleza, é isso. De tudo aqui que eu estudei, eu poderia seguir algumas outras carreiras, mas foi essa que eu me identifiquei mais. Foi essa que eu me identifiquei mais e é isso que eu vou fazer. E no último ano do curso, sem ter sido monitora, pesquisadora, nada. A pessoa nunca tinha escrito um artigo científico. Minha primeira produção acadêmica, efetivamente, foi o meu TCC. Assim, né? No sentido mais formal, a BNT e tal. Vou fazer meu TCC. No ano do meu TCC, eu falei assim, vou ser professora. Quero ser professora. E tá aqui um mestrado que eu quero fazer. E é esse, somente esse aqui. É isso aqui que eu vou fazer na minha vida. Mais uma vez, todo mundo, menina, essa menina já tá com as histórias dela. Mas assim foi, na verdade. Aí nesse ano, esse último ano, que foi bem desafiador, porque é um ano difícil pro aspirante a advogado, porque tem OAB, a gente já quer sair da faculdade com a OAB pra já poder trabalhar, sem a OAB não tem acordo, então... Aí lá fui estudar pra isso, apresentar a TCC, estudar pro mestrado, no mesmo ano, né? Não foi um ano saudável, psicologicamente falando, porque é muita pressão, e eu sou exigente, então eu me colocava a pressão, né? Mas deu tudo certo. Não exatamente de uma forma linear, mas deu certo, né? Deu certo. Não, mas é bom que você também... É que nem aquele negócio. Eu falo para meus pacientes quando vai fazer alguma cirurgia. Às vezes tem que fazer, enfim, 4 cantos da boca, uma cirurgia. E eu sempre falo, olha, você vai fazer só um pós-operatório, você vai fazer vai tomar só uma vez a medicação. Tenta fazer o máximo possível. E é bom porque você pegou um estudo... já servindo de uma coisa, você já rompeu essa porque a OAB é muito difícil. É super, porque na verdade... E é muito bom ter OAB. Você tem que estudar vários anos, coisas que você viu lá no início, coisas que eu, por exemplo, a primeira prova que eu fiz, eu ainda nem tinha terminado a faculdade, então tinha um semestre de matérias, 1,5 semestre de matérias que eu não tinha visto e caía também na prova. Né? O ideal aqui, entre aspas, que a gente sabe que não é o ideal na prática, mas o ideal teórico seria você fazer depois de formado, porque eu já teria visto tudo. Mas isso não acontece, a gente sempre tenta antes, pra sair e poder trabalhar. Perfeito. Então, já tem isso. Então, tem coisa que você viu antes, tem coisa que você ainda não viu. E eu nunca fui uma pessoa... Eu não estudo, eu não aprendo, né? Melhor dizendo, eu não aprendo de uma forma ortodoxa e tradicional. Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha forma de aprender as coisas. E nunca foi... Mas aí, ao longo do tempo, tu foi desenvolvendo e nunca forma, foi essa forma de sentar e estudar. Não, olha, eu atendi tanto, estudo tal coisa, de tanto. Não, isso... Na verdade, essa ideia fixa ali me dá até uma claustrofobiazinha. Só que adivinha o que eu fiz na OAB? O quê? Exatamente isso. Eu tinha o cronograma de estudo com horário, com disciplina, eu tinha meta diária pra bater. E tem uma foto muito emblemática. Porque meu pai mandou fazer isso a vida inteira, porque isso funciona pra ele. E eu dizia, não quero, não funciona, não gosto, não consigo. E aí, um belo dia, eu estava distraída estudando, ele tirou uma foto. Eu cercada de papel, que eram os meus horários, as minhas metas, as minhas coisas todas na parede. E aí, ele tirou essa foto lá, porque pra ele foi a realização, assim, de algo que ele me orientou a vida inteira. Te falei, né? Mas também foi só aquilo. Eu quero deixar claro pra vocês que foi naquele momento. E que é possível que isso aconteça, tá? De novo. Se eu achar que deve, mas não é a minha maneira, realmente. Mas deu resultado. Deu resultado. E aí, e eu, como pai, eu ia jogar na sua cara isso. Ele faz todo isso. Pai faz ele faz isso de uma forma gentil, mas ele faz. Não, a mamãe meu faz não faz também. de uma forma gentil.
Meu passa na cara mesmo. Te disse. Aí quando tem a orelha que faz isso, tá bom, tu já me disse que tu disse. Tipo tá bom. assim. Seria assim essa conversa. Se ele viesse com te disse, a resposta seria assim. Ela não aceita. Não, tu também não. E aí eu me lembro bem desse dia, né, que eu fiz essa prova. Eu falei, olha, foram incansáveis os meses aqui nesse canto, com a parede cheia de papel, o coração cheio de dúvidas, mas por hoje, acabou, né? E deu certo. Eu não passei de primeira na OAB, eu passei porque tem duas fases, né? A primeira fase eu não passei, eu tirei 38, tinha que tirar 40, anularam uma única questão que eu tinha acertado, então não prestou pra nada pra mim. Passei um bode, assim, porque eu achava que o mundo sabia que eu não tinha passado. Foi um choque quando eu descobri que o mundo não girava ao meu redor, inclusive. E que ninguém estava absolutamente nem aí que eu não tinha passado. Mas ninguém tá nem aí. Ninguém está nem aí, mas eu achava naquele momento. Aí eu fiquei ali até que alguém me disse, cara, ninguém tá nem aí pra ti, entendeu? Levanta daí e vai. Mas é por isso que eu falo para as pessoas que as pessoas ficam muito preocupadas, e a Silvia é uma dessas pessoas, preocupadas o que o outro vai dizer, mas o que que... E eu sempre falo para ela, falo assim, foda-se. Não, agora não mais. Não, você já... Mas em alguma coisa a gente também fica, né? Não, eu sempre digo pra ela, assim, olha, ninguém toca a sua vida, ninguém sabe das suas dores, ninguém paga as suas contas. Que isso é uma conjuntura, porque a gente tá falando de referência familiar. E aí você foi criado numa referência familiar diferente disso. Do que a Janete ia falar, do que a Alice ia falar. Foda-se. Aqui, no meu gueto, tinha muito isso de referência. E pra mim é diferente, eu sou filha única, então a tendência é achar que as pessoas estão me olhando, né? Mas eu nunca, sabia que eu nunca caí nesse tipo de competição. Tipo, o seu primo passou em medicina, a sua... Mas tinha isso na tua casa? Lógico que tem. Não na minha casa, meu núcleo principal. Casa, não, mas no meu núcleo principal. Mas na família tem. Na família tem, mas em na todas casa, as famílias. Eu acho que o lance é a casa. Mas tem o bairro. Tem o prédio, se você vive... Tem a amiguinha, que é tem mais próxima. próxima. Tem os amiguinhos, não vamos entrar nesse, esse assunto é melhor não. Todo mundo cria uma expectativa ao seu redor de ser o melhor. Aí você fala, não, acabou, né? É pelo vestibular, estudo, cada um tomou o seu caminho, coisa e tal. Depois que eu escutei ontem, cara, do Popó, que teu amigo é o que mais te fode. Mas você não tem decepção com o inimigo, você tem decepção com o amigo. Exato. Nós estamos vivendo. E também isso. a gente tem expectativa, né, em cima do amigo. Exatamente. Que tu não vai ter de um estranho. E é por isso, por essas e por outras, que isso daí nunca vai acabar. Então você tem que lidar com isso. Então, o que acontece? Acabou a competição familiar dos primos. Porque um foi fazer direito, outro foi fazer medicina, outro virar músico, outro abrir um negócio. Mas entre vocês tinham essa competição? Não. Porque às vezes é o adulto que faz, né? É o adulto que faz, exatamente. É o vizinho, não sei o quê. E aí, vai para uma nova competição. Hoje, quem ganha mais grana? Então quem é mais famosinho? Quem... Pô, nessa época social agora... Minhas amigas, eu tenho um grupo, né? Somos 4 que sobrevivemos à faculdade e à vida adulta, né? Porque alguns sobreviveram à faculdade, mas não à vida adulta, a vida afastou. Mas nesse grupo de 4, eles só me chamam de Amanda Ramalho, pessoa jurídica. Eles me chamam assim. Olha... Porque eu sou a empresária. Tipo assim, né? Sim. E sendo que uma de nós, né? Posso falar? Não tem problema, né? A Nara, que é uma querida. Nara e eu, é uma história curiosa, porque a gente nasceu no mesmo dia, com 1 ano de diferença. Eu sou 1 ano mais velho. Nós somos pessoas extremamente diferentes. Às vezes eu digo que ela é, com certeza, o ascendente dela. Porque de escorpião mesmo, eu não vejo muito, sabe? Dar uma aula disso, só que a Nara, ela trabalha desde sempre. A Nara fazia 2 faculdades e trabalhava com a família dela. Caraca. E assim, a família dela tem alguns negócios e tal, e ela sempre trabalhou. Então ela é muito mais pessoa jurídica que eu, mas eles me apelidaram de pessoa... Inclusive ela fala também, eu que fiquei com o rótulo da Muda Armário pessoa jurídica. Mas ela é muito mais, tipo... Ela trabalhava na faculdade. Eu brinco que ela foi a primeira adulta de nós. Também foi a primeira a casar, então realmente, até a casa dela, ela é a mais adulta de todos nós. Mas aí, olha só, Amandinha, mas aí até dá certo... O que tu passaste nesse processo? Nesse processo, aí beleza, eu disse que eu queria fazer, né, o mestrado e tal, eu peguei essa primeira bomba lá na UAB, na segunda não deu erro, eu acertei tão mais que não né? Não tem dúvida. Pode anular 15 aí que eu tô na gordura aqui. Muda a resposta, passei. Aí estudei logo pra segunda fase. Antes disso, né, entre uma prova da OAB e outra, eu dediquei ao TCC, entreguei o TCC e me enclausurei em casa.
Aham. E aí eu namorava na época, então era bem tranquilo nesse ponto, porque não tinha aquela ansiedade de querer sair pra festa. Tava namorando, Sim. tava mais quieta. E aí, beleza, estudava. Passei, fiz a segunda fase, falei, quer saber, passei. Não tinha certeza Aham. de nada, mas eu tinha que estudar para o mestrado. Então pensar que eu não tinha passado não era uma boa ideia. Passei. Vou estudar para o mestrado. Eu tive uma semana. 6 textos, 3 em inglês. Juridiquês, pesado, em inglês. Porra. E antes disso, eu tava fazendo aula de inglês, porque ou eu tinha que fazer uma prova de proficiência, e eu me formei nova, me formei no convênio, né? Então, tipo, 5 anos tinham se passado. Então, ou eu tinha que fazer uma prova de proficiência, ou eu tinha que ter a proficiência de uma instituição reconhecida. TOEFL, IELTS, Sim. são provas difíceis, né? Eu sei disso. E aí, eu comecei estudando pra fazer o TOEFL. Resolvi que eu ia fazer a prova de proficiência da faculdade mesmo, porque eu não estava segura com relação ao TOEFL, é um teste caro Sim. e tal. Não conseguia me dedicar quanto eu acho que eu precisaria, né, pra conseguir passar. Isso pode ser um sabotadorzinho meu, não sei dizer, porque eu não fiz a prova, né? Eu fui lá e fiz. Não queremos saber. Não saberemos. Aí eu fui e fiz a prova de proficiência. Realmente foi uma decisão acertada, porque a prova estava acessível, né? Não vou dizer que estava fácil, porque eu nunca sei dizer se eu estudei muito ou se a prova estava fácil, porque eu sempre estudo muito. Então, tudo certo. Aí, uma semana em São Paulo. Uma semana em São... foi que a gente passou, só que uns 3 ou 4 dias de antecedência da prova. E eu fiquei trancada dentro daqueles hotéis que é só a cama e uma mesa. Sim. Expulsei meus pais, que foram junto, porque como a gente já tinha ideia de ver apartamento e ver como Sim. estruturaria a minha vida, né? Na eventualidade de eu passar, Aham. eles foram pra rua e eu ficava dentro desse hotel. 4 dias eu saía pra comer e voltava. Eu terminei de estudar pra prova meia-noite da véspera da prova. Caraca. Amanhã foi a prova de inglês, a de tarde a prova de conteúdo. Fiz a prova de inglês, fui almoçar, voltei. Pra variar, fiz a prova muito rápido. Eu sempre fiz isso. A minha mãe me ameaçava de fazer escândalo na porta da escola se eu saísse em 10 minutos da prova. O problema é que eu saí realmente em 10 minutos de uma prova, eu tirei 10 na prova. E aí ela perdeu todos os argumentos dela comigo. Porque eu disse, eu fiz uma questão por minuto e acertei. Entendeu? Então pensa Toma-te, como foi mamãe. difícil ser minha mãe. Sim. Entendeu? Porque eu sabia que eu sabia. E isso era errado, porque eu não tinha maturidade pra ter esse conhecimento, entendeu? Eu tinha que ter escorpião, medo. eu sei que eu sabia. É porque, assim, eu posso ser insegura, e eu tenho, obviamente, como todo mundo, várias inseguranças que eu escondo das pessoas, mas elas existem, né? Todo mundo. Mas menos com o que eu sei. Se eu estudei, eu sei. Talvez eu tenha entendido errado, mas naquele momento eu acreditava saber. Sim. Então, com o conhecimento sempre foi peculiar. Porque eu era muito insegura em muitas coisas quando eu era mais nova, mas não com saber. E aí, foi difícil. Eu saí da prova de inglês super rápido, a mamãe lá no pé dessa mania, né? De fazer prova rápido e a gente fica agoniado, apesar deles saberem que eu também era bem sucedida nas Sim. coisas, né? Mas enfim, também sabiam que nas provas de matemática o desenvolvimento estava certo e a resposta estava errada. Ou o contrário. Eu respondia certo e o desenvolvimento estava errado. Porque eu fazia a conta de cabeça, botava o resultado e queria encaixar uma conta que eu não Porra. pensava. Então eles sempre tiveram esse medo. Será que ela vai ser bem sucedida ou Sim. ela foi desatenta por excesso de confiança e não vai conseguir? Sim. Né? Por isso eu digo, desculpa pai, desculpa mãe, publicamente sempre peço desculpa porque eu não tenho oportunidade, que eu sei que não foi fácil. E aí, fiz a prova rápida, almocei, voltei pra prova da tarde e eu falei, vamos procurar apartamento. Passei. E fomos procurar apartamento e tal. Tava assim, já certo onde eu ia morar, gente, vocês não estão entendendo. Era um apartamento que a gente Nossa, tava... era A gente tão certa, né, que ela ia sabia. dar um jeito de morar ali, porque realmente era algo, né, além financeiramente daquilo que tava nos planos. Mas era um lugar que eu ia entrar com a minha roupa, porque até talher tinha. Um apartamento lindo. Eu saí de lá me vendo ali. Eu vi a minha vida. Quando eu voltei, né? Vocês vão ver que tem uma coincidência na história. Pá, o segundo pé na bunda. Nesse já eram 4 anos de relacionamento. E eu achava que tinha possibilidade de casar ali, né? Já não era mais criança. É uma eu já sonhadora. namorava há 4 anos Mas o e que tal. seria do mundo sem os sonhadores, meu Eu amor? achava, agora, talvez, ainda um pouco maduro, mais menos do que com 18 anos, que era um namoro de meses, né? Mas o outro já era um namoro mais maduro, assim, que eu achava que tinha possibilidade de casar. Não deu certo. Então eu falei, mas quer saber? Puta Tudo bem não dar certo. Porque eu vou embora pra São Paulo. Linda, loura, corada, Avenida Paulista, aquele vento batendo, as bochechinhas rosadas, tá tudo bem. Gente linda. Não preciso nem ficar com ninguém. Se eu sentar na Paulista e ficar vendo gente bonita passar, tá ótimo. Aí, além da queda, um coice. Um mês depois, teve a entrevista. Não passei. E assim, eu fiz a entrevista.
Caraca. Eram 5 professores paulistas, que é muito diferente culturalmente da gente, né? O paraense é mais... Não sei, é mais acolhedor, talvez. O paulista, ele é acolhedor também quando ele conhece, mas é um pouco mais sério. Não né? falem do meu É povo. frio. Não, falem do meu mas povo. são mais sérios. Não, mas menos abertos, assim, a um primeiro contato. E assim, eu não sabia o que esperar. E eu esperava os professores que eu tinha aqui. Mas também leseira minha, né? Porque os professores daqui me conheciam, sabiam quem eu era, a gente convivia. Eram pessoas que estavam me vendo pela primeira vez na vida. E a menina que vem de Belém do Pará falando de uma coisa chamada contrato de veste, em que um dos professores me perguntou exatamente o que era. O que é o contrato de investimento? A gente vai falar sobre isso. Tem um livro! Tem um livro! Eu vou te dar o livro. Eu devia ter trazido o livro. Né? E aí, o que é isso e como você pretende trabalhar isso, como isso se encaixa na linha de pesquisa, como eu disse pra vocês, eu nunca tinha pesquisado de forma madura, além do meu TCC. Então, era uma sequência de coisas, eu não estava pronta pra aquilo. Sim. Hoje eu sei. Mas eu tinha esperança, porque eu tinha passado na prova. E na minha cabeça, assim, eu passei na prova, gente, o que pode me impedir? Tinha muitas coisas que podiam me impedir, na época eu não sabia. 5 pessoas. Eu falei, respondi e tal. Fui a primeira a ser entrevistada, de todos. Tinha uma lista lá, eram tipo 80 inscritos, passaram 20, eram 15 vagas. E a primeira a ser entrevistada desses 20 fui eu. Caralho. Ordem aleatória, a gente não sabe por quê. A minha foi agonia... no começo do nome, não. Não foi, porque não era ordem alfabética. Não é assim que funciona. Até hoje eu não sei. Papai gosta de achar que eu fui a que tirou a melhor nota na prova. Eu digo que isso é coisa de pai. Eu não acho que tenha sido. Mas o coração dele acha que foi. Então deixa eu achar. Né? Eu é que não posso me achar, no caso. Aí eu saí, entrei no banheiro, chorei. E liguei pra casa e falei, esquece o apartamento, porque eu não passei. Da mesma certeza que eu tinha, eu tive ali, né? Aí não passei, não. Voltei pra casa. E eu não sei o que doeu mais, ter que lidar com a vida que eu tinha projetado que eu ia ter depois, né? Ou com esse não. O não se confirmou realmente depois. Eu falei, não, quer saber? Pequenas metas. Formatura. Vou cuidar da minha formatura agora. E fui cuidar da formatura e tal. Aí depois que a formatura passou, falei, pronto, minha vida não tem mais nem... Ressaca, né? Não tenho mais nada pra fazer. Não quero fazer concurso, e nem tinha. Eu comecei a fazer alguns processos seletivos para o escritório de advocacia, mas ninguém queria pessoa que não tinha experiência em escritório de advocacia, e eu não tinha. Eu só estagiei em órgão público e numa operadora de saúde, né, que é uma empresa, não é um escritório, então é diferente. E era isso. E tu passou quanto tempo de ressaca? Eu passei... Não foi muito tempo, não, porque eu fui ameaçada, né? Tipo, sai daí e te mexe. Tu não pode ficar olhando pro teto. Quem chegou com essa política? Sempre papai e mamãe, gente. Sério. Meus pais, eles... Amanda, bora, minha filha. Sai daí. Bora. Não, tu não vai ficar olhando pro teto, não. cabelo. Porque, assim, pode nada acontecer na tua vida, mas definitivamente não vai acontecer mesmo se tu ficar aí. Se ficar parado, Né? não vai. E aí eu fui, meu Deus, o que eu preciso fazer, né? Aí tá, fui me inscrever na OAB, porque tem um processo e tal, pegar token que a gente precisa, né? Um certificado digital, porque o processo hoje em dia é eletrônico. Enfim, eu comecei a me mexer. E aí comecei a conversar com outras amigas. Aí os meus 2 primeiros clientes, eles vieram dos meus ex-chefes, o último chefe que eu tinha tido, no Ministério Público, né? E aí, bom, eu tinha medo. Então, eu fazia com uma amiga. Né? Entendi, E a gente foi, né, ali. Não, mas e isso por um é tempo, normal a insegurança do início. óbvio, né? Porque eu digo, a gente sai formado generalista, né? É isso aí. E aí tem algumas dúvidas na prática, Claro. mas enfim, aí a gente queria ir embora. Decidi que eu queria ir embora mesmo de Belém, e aí eu e essa amiga, conversamos com uma amiga dela, na verdade, que morava em São Paulo, e perguntamos o que a gente precisa saber pra ir pra aí. Aí ela falou, compliance. Beleza. Compliance no Google. Compliance. Pouca ou nada de informação, tá? Não tinha muita coisa. Na verdade, tudo que tinha fazia referência a Lava Jato, a não sei o quê, mas não era isso. E aí eu comecei a procurar e entendi que não era aquilo, né? Tinham 2 instituições grandes em São Paulo que tinham curso, 3, na verdade. Uma a gente descartou de cara, porque tinha que morar 3 meses em São Paulo, não era viável naquele momento. As outras o curso tinha uma semana, de manhã e à tarde, né? Cursos de educação executiva, que são voltados mesmo para o mercado de trabalho, né? Não é um título acadêmico, é um título profissional, na qualificação profissional. E caros pra caramba. Hoje em dia tá mais caro ainda, né? Mas isso aí é 6 anos atrás. Caro pra caramba. E eu falei, beleza, é isso. Por que fez tanto sentido? Ela era da área do direito público, ela sempre quis trabalhar com direito administrativo.
e eu do direito privado. E compliance une as coisas. Então, poxa, a gente quer ser sócio, a gente trabalha juntos, é isso. A resposta para nossa sociedade aqui é essa. Cheguei em casa mais uma vez. Essas chegadas, o pai, lá vem essa mulher. Eu quero fazer esse curso aqui. Aí vendi a ideia, falei do curso e tal. Aí ele teve 2 coisas pra me dizer. A primeira foi que ele não tinha como pagar aquele curso naquele momento. E a segunda que ele achava que isso só funcionaria em 5 ou 10 anos. Aí eu parei, pensei, voltei e disse o seguinte: eu tenho dinheiro. Pego dali, faço daqui, vai dar pra pagar. Eu vou e volto a assinar a unha financeira, mas vai dar. E eu faço funcionar em 3. Aí, tu tá dizendo, né? O dinheiro é teu, né? Tipo assim. O papai, ele tem esse perfil. Eu chego com a coisa, eu quero fazer, não sei o quê. Ele me ajuda a fazer. Ou no momento ele tenta, talvez, me mostrar pra ver se eu me convenço sozinha a não fazer. A mamãe, ela fica mais preocupada, mas que eu me frustre. Não é que ele não se preocupe. Ele se preocupa, mas é uma outra forma, né? E aí a mamãe fica mais agoniada. Mas ela vai gastar dinheiro. Mas e aí, se não der certo, esse dinheiro, ela podia ter feito alguma outra coisa, né? Mas enfim, eu fui. Passei 15 dias em São Paulo. Eu me lembro do primeiro dia de curso, eu tive ansiedade do início ao fim de me tremer. Nossa. Eu me tremia. Literalmente. Sabe aquele aperto, Sim. sabe? Agonia, Desesperança total ali. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Desde o momento que eu entrei na instituição, o que eu recebi, graças a Deus, fazia muito sentido com o que eu tinha pago. Essa parte. Mas era um mundo que eu não conhecia. Porra. Sentamos lá, curso de educação executiva, apresente-se, conte sua história, quem é você? Belém. Eu, Belém Pará, recém-formada. Carimbó. Gabi Amarante, né? Tipo assim, Joelma e tal. Tacacá, já ouviu falar? Jambu também. E é isso. Recém-formada. Mas o que te interessou para fazer o direito empresarial? A prática. Entendeu? Prática. Eu conseguia ver o que eu estudei funcionando na tua vida. Legal. Entendeu? E eu sei como te ajudar. E eu sei como ajudar a Silvia, eu sei como ajudar qualquer pessoa que tenha um negócio dentro do direito. E as pessoas às vezes acham que o direito de empresa, né, o advogado empresarial, ele é advogado da empresa. Não. O advogado da empresa, o interno, ele tem que se virar, e é um cara que eu admiro em 300%, porque a pessoa ela precisa se virar, ter noção de quase tudo. Porque ela tem que resolver os problemas da empresa. O advogado empresarial, ele trata de contrato entre empresários. Ele trata da sociedade, né, da vida societária, dos reflexos que isso tem. Né? Se tu é sozinho, tu pode ter uma sociedade individual. Uhum. Tá? É menos complexa porque não tem conflito societário porque tu tá sozinho, mas tem as suas particularidades. Tem sócios, tem outra vida. Se o teu sócio é tua esposa, é teu pai, é teu irmão, é uma história. Se o teu sócio é um estranho, é outra história. E a gente precisa saber trabalhar com isso. Capital aberto, capital fechado. Capital aberto, capital fechado. A questão também de falir ou de tentar se recuperar judicialmente. Propriedade intelectual. Fusões. Fusão, aquisição. Então, assim, isso que é o direito empresarial. Puro, raiz. Entendeu? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de casar os outros. Contratos societários. Eu gosto de fazer essa costura. O acordo de cotista, de acionista. Eu gosto de construir isso. O planejamento societário. Né? A entrada de novos sócios. A eventual saída de um sócio. O litígio é gostoso, porque ele é animado, né? Eu não compartilho. Por que eu te digo? Isso daí é porque eu sou uma pessoa extremamente intensa e emoção. Só que a briga societária não é minha. É do outro. Então eu não me conecto com a confusão, entendeu? Então, mas aí eu senti um o conflito, eu gosto do conflito. É engraçado, porque assim... Por quê? Não é que eu gosto da briga, né? Só que o conflito, ele te faz assim, tu tem que raciocinar. Tu tem que ter saída, tem que ser sagaz, tu tem que negociar, entendeu? E isso é muito legal. Mas eu não gosto de viver assim. É bom ter um ali, outro cá, pra gente animar. Mas o que eu gosto mesmo é da parte preventiva. E aí o compliance entra. Porque ele não é uma coisa do direito empresarial em si. E, na verdade, o compliance nem é uma coisa necessariamente do direito. Tá? Ele é um instrumento que a gente tem para organizar a casa com base em alguns pilares, né?
E se você tem aqueles pilares, você tem um negócio que tem uma prosperidade, não só financeira, e isso nem pode ser a razão de ser do compliance, né? Eu já tenho uma questão de conformidade. Então, eu tenho hoje 10 pilares. Na época eram 9, hoje são 10, porque incluíram, graças a Deus, diversidade e inclusão. Né? Diz assim, olha, tudo bem, você não pode ser uma pessoa ruim, né? Você precisa olhar para isso. E aí, vários desses pilares são subjetivos. Eu vou falar, suporte da alta administração. Falar, tá, como é que põe isso na prática? Né? Aí, pá, a gente chega e te ensina. Esse, inclusive, é o pilar mais difícil de todos, porque é o único que eu não consigo fazer por ti. Todos os outros eu faço. Mas esse não tem como. Porque é literalmente o quanto você, gestor, né, consegue trazer aqui pro seu negócio essa cultura. Perfeito. Né? E compliance, ele é cultura organizacional orientada para uma reputação. Como você quer ser visto? E aí a gente fala em capital social. O capital social para o direito é o dinheiro investido. O capital social para o compliance é como te vende fora. Que é a imagem a imagem da empresa que você coloca, né, para o mercado. Aí, beleza. Tem outros pilares que são de ordem subjetiva. Vou te falar comunicação e treinamento. Isso é super amplo. Mas a gente tem reflexos objetivos disso. Sim. Então, tem comunicação interna, comunicação externa. O treinamento corporativo não é palestra, né? Treinamento corporativo pode ser uma palestra, mas ele é um workshop, ele é uma oficina, ele é um storytelling, roleplay, né? Quando tu põe a pessoa pra viver que faz uma situação. É o que eu brinco, né? Busca lá da tecnologia, não é tilt test que eles chamam. Teste de penetração, tem um nome lá em inglês, que é quando eles simulam um ataque, né? Pra ver o quanto que o sistema ele resiste a esses ataques externos. Se fosse um hacker, o que conseguiria fazer. Então, tu pode fazer isso com pessoas, né? Em circunstâncias, assim. Aí tem outros pilares, né? Que você tem formas de ser objetivo. E é o que me encanta no compliance é exatamente isso. Eu pegar e fazer, olha, análise de risco, tá? MS, educação. Análise de risco. Esses aqui são os riscos de vocês. Essas são as ações que a gente pode tomar de acordo com o apetite de risco de vocês. Sim. E probabilidade de impacto. Vejam, a pessoa que tinha horror de matemática faz conta. Papai. Né? Porque de outra forma, né? Eu tinha dificuldade com aquela coisa amarrada, tradicional, mas eu não tenho dificuldade com número porque eu sou pianista, tá? Eu leio partitura e toco piano, então eu entendo de matemática, de certa forma, né? Não deixa de ser. E aí, eu chego pra ti, olha, tá aqui o teu risco, né? Essas são as ações aqui que tu pode tomar para que esse risco ele seja eliminado. Quase nunca a gente elimina, mas enfim. Mitigado, ou você aceita ele de uma forma que vai te causar menos prejuízo. Porque assim, legislação trabalhista, não tenha funcionários. Isso é viável? É um risco que você tem que aceitar. Perfeito. Como é que você trabalha para ele ser aceito e mitigado, né? Para que ele seja menor do que ele pode ser. Falarem mal da gente na internet, cancelarem a gente na internet. Perfeito. Quase certo esse risco de acontecer, porque a gente não agrada todo mundo, né? Me disseram que a pessoa mais perfeita que andou pela Terra, nem todo mundo acredita. E tem gente que critica. Então, eu mesmo pra agradar, não, nem você, nem ninguém. Então, podem cancelar a gente, falar mal da gente na internet? Pode. Eu vou ter que aceitar isso aqui. O que eu posso fazer pra que isso não se concretize? Né? Ações. E aí, isso pra mim é o lindo, a mágica. É a mágica. É pra você pegar problemas e apresentar soluções ou propostas de soluções, obviamente, né? Porque vocês podem dizer, não quero fazer nada disso. Porque é legal porque tu estás colocando uma referência que tu te antecipa, né, a situação do conflito, da problemática, do que pode se apresentar, né, dentro de uma empresa. Isso daí é uma mudança, isso daí tem que ser trabalhado numa mudança de mentalidade. Sim. Porque nós temos as nossas referências, que são referências realmente mundiais. Sim. E a gente que está estudando o branding, né, que também é novo, adaptado o branding empresarial para o branding pessoal, que é o personal branding. Tem os pilares, né? Tem os pilares que são mais ou menos os mesmos. E aí eu queria perguntar para ela, que nesse segmento, o Brasil ainda está bem engatinhando. Então, a Lava Jato ela fez um... Por quê? A leniência, a colaboração, delação premiada, isso existe dentro da nossa legislação, né? E aí, inspirada em legislação americana e tudo mais, porque eles tiveram um caso lá muito tempo atrás que fez com que alguns tratados internacionais e orientações, né, diretrizes mundiais fossem colocadas e o Brasil demorou muito
Ele ratificou os tratados lá atrás e foi concretizar a coisa Perfeito. mais aqui, próximo. Então, qual que é o grande problema, assim, pra mim? A gente vive um negócio no Brasil que a gente gosta do que tá lá fora e a gente quer fazer igual aqui. Só que a gente não é igual lá fora. O Brasil Perfeito. e qualquer país que seja tem a sua construção histórica. Tem a sua luta, tem a sua vivência, tem a sua cultura, tem a sua forma de fazer. E você simplesmente Perfeito. tentar pegar e, sei lá, uma roupa que dá na Silvia caber em mim na Marra ou vice-versa, Perfeito. né? O negócio ele fica estranho. Então, o grande desafio pra mim é se encaixar na nossa cultura e em alguns pontos mudar a nossa cultura, porque o povo melindroso, né? O povo melindroso. Eu fazer uma pergunta ofende, É verdade. né? Verdade, E aí uma das verdade. coisas que tem lá é eu testar, retestar, controlar. Sim. Não, Né? podia falar, é mudança de E mentalidade. aí você precisa mudar a cabeça da pessoa. Então, não é só fazer um lindo programa de compliance, é Não. fazer com que as pessoas que estão dentro Tem dele essa visão. entendam que Entendam. a pergunta que está sendo feita, que a verificação que está sendo feita, ela não é uma ofensa pessoal. Eu não tô Perfeito. duvidando que você é uma pessoa correta. Mas eu preciso provar que você é correta. E não é pra mim, é pra fora. E aí eu falo Né? desse É bem difícil. desse delay que existe, que nos Estados Unidos, essas simulações de ataque já não são mais simulações. É. Então, os testes que são feitos nas empresas, né, para possíveis perdas dos riscos que as empresas correm, eles já fazem um planejamento não só na simulação. Aliás, nem tem mais a simulação. Eles já fazem efetivamente. Vou dar um exemplo prático. Existem empresas, grandes empresas, que hoje eles criam dentro da empresa um setor, um departamento, né, que criam outras empresas concorrentes à empresa principal. Sim, Para o quê? Para a empresa mãe, que seria a empresa original, sim. se antecipar aquele possível concorrente que vai surgir no Sim. futuro. É, inteligência de mercado, né? O que acontece? Vamos colocar que aquele negócio ele vai falir daqui a 5 anos. Ele vai ficar obsoleto daqui a 5 anos. Eles já se antecipam isso criando essa empresa que vai ser o futuro, dentro daquela própria empresa. Aham. Quando essa empresa morrer, ele já tem Tem outra empresa já, que seria... Só que não é a minha concorrente, sou eu mesmo fazendo... É porque ele já tem essa cultura de ter o laboratório de inovação interno. Exatamente. Né? São pessoas, e aí... Outra Ele vai coisa, aprimorando. né? É que entra numa dificuldade do brasileiro. A gente tem a legislação trabalhista, e eu não vou falar nem bem nem mal, né? Porque isso é motivo pra ser cancelado, né? Como tudo na vida. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Filosoficamente, academicamente, teoricamente, pessoalmente falando, eu sou 100% a favor. Como empresária, eu tenho algumas ressalvas, né? Perfeito. Mas... Porque não são ressalvas de que a lei está errada, mas da vida prática, A né? forma, Porque são questões complexas da gente lidar. Só que, e por causa disso, não só, mas também, né? As pessoas gostam de ter equipes enxutas, para inclusive ser um risco, e aí eu acho até que é uma percepção equivocada, né? Mas para esse risco ser diminuído e para essa folha ser mais barata e para esse não ser o principal custo da empresa. Primeiro, por que eu digo isso errado? Primeiro, porque funcionário não é custo, é investimento. Você não consegue fazer nada sozinho, você não é esse Perfeito. polvinho lindo aqui do meio. Opa, Se fosse, talvez, quem não. sabe, né? Mas não é, então você precisa de outras pessoas para fazer e você precisa investir nessas pessoas e não rivalizar com elas. Cultura. Segundo, né? Se você tem poucas pessoas, você tem muito trabalho para estas pessoas. O que faz com que essas pessoas não tenham tempo de pensar. E ninguém é criativo atolado. Perfeito. Lá, Criativa eles têm atolada. pessoas que param para pensar. Só que se eu disser pra ti que dentro da minha empresa eu paro pra pensar, tu vai dizer, Amanda é vagabunda, não faz nada da vida dela, e os sócios dela com certeza estão sobrecarregados de trabalho. Porque é assim que vão pensar no Brasil. Não todo mundo, não vou generalizar, que toda generalização é burra, a gente sabe disso. Mas isso não é... Agora tá começando a mudar. Tem um escritório de advocacia em São Paulo que eu sigo, acompanho, ele tem advogados pesquisadores. Né? Uma galera lá que estuda tendência de jurisprudência, de decisão, de doutrina. Os caras são pagos pra pensar. E o trabalho deles é esse. E ele não é menos advogado do que eu. Com certeza. A prática que ele exerce é só uma prática diferente da minha. Que inclusive talvez tenha resistência até no próprio meio jurídico. Então,
mais fácil, vamos dizer assim, pro americano talvez fazer isso, porque ele não tem essas amarras da legislação trabalhista. O cara lá, ele trabalha até ele morrer, se ele quiser. Ele vai ser remunerado na hora, ele que sabe o que ele consegue fazer, ele gerencia lá a própria vida dele. E aí, eventualmente, tu consegues ter uma flexibilidade de ter pessoas que possam fazer isso. E a cultura deles também é diferente da nossa, né? A gente não passou por algumas questões históricas que outros países passaram e que fazem que eles ajam, vivam, né, de uma forma diferente. Então, aqui a gente meio que esbarra nisso. Mas já tem empresas que são mais de vanguarda nesse ponto. E eles são a nossa referência, os americanos. De certa forma, porque a legislação veio de lá. É. Veio de um escândalo político, inclusive, né? E anos depois, o que deu origem a ser o compliance bombar foi um escândalo político também. Né? Foi um escândalo numa campanha política. E aí nós estamos falando do Brasil, que nem no panorama geral. Só que o Brasil, eles são vários países dentro dele. Vários Brasis, né? Vários Brasis. É. E aí eu vou te transportar agora pra cá. Belém do Pará. Voltamos pra Belém. Você voltou dessa sua saga paulistana, né, que enriquece as pessoas, tá? Dica de passagem. É verdade. Aí você começou o quê? Você começou como se estivesse no meio da selva com um facão. Falou assim, eu vou ter que desbravar esse caminho. Rambo. Não, gente, aí eu voltei pra casa. Aí quando eu falo eu voltei pra casa, já entra a música de suspense, né? Voltei pra casa e eu tinha começado o mestrado aqui. Encontrei com o meu professor, que tinha sido meu orientador. Ele, por que você não tenta ser aluno especial? Você já começa a estudar, conhece o programa. Tenta de novo na instituição que você foi ou em outra e tal. E aí eu comecei a fazer mestrado como aluno especial. Tanto que sabia de mestrado que eu não sabia que essa possibilidade existia, descobri graças a esse professor. Isso eu não sei porque ainda se perdura, porque desde a minha época de estudante, de mestrado, coisa e tal, isso é um de aluno especial, o negócio é um fantasma. Você é um ghost dentro do programa de pós-graduação, é mais né? ou menos isso. Mas funcionou. Gambiarra. Foi... Mas né? Trocando miúdos. Eu ia usar um termo que eu poderia ser cancelado, eu pensei melhor. Jesus tocou no meu coração e disse, filha, pare. Aí, bom, eu comecei a fazer o mestrado como aluno especial e fui fazer o curso em julho. Quando eu voltei, música de suspense, 2 coisas eu queria fazer. Na verdade, eu tive o plano A. O plano A foi, eu quero largar tudo e ir embora pra São Paulo. Isso você não conversou com seu pai? Chegou só, eu tenho um negócio pra dizer. Falando, meu, de novo. Não foi, eu cheguei dizendo, não tenho nenhuma coisa pra dizer pra vocês, eu quero ir embora pra São Paulo. Eu quero ir embora pra São Paulo trabalhar com isso. Tá, vai viver de quê? Não sei. Não, meu nível era... eu botei o endereço de São Paulo no meu LinkedIn. Pra ter oportunidade de vaga, porque se me contratassem, se eu ganhasse R$100, eu ia dar o meu jeito de viver com R$100, gente, eu juro pra vocês. Essa era a minha motivação lá na época, se eu ia conseguir, eu não sei. Aí foi uma comoção familiar e do meu orientador. Tua pesquisa tá avançada. Porque como eu não tinha, ainda era início de carreira, não tinha muito o que fazer, além de estudar. Eu tinha publicado tudo que eu não tinha feito na faculdade. Eu tinha, assim, evoluído academicamente muito pra largar, né? Então ele mesmo falou que eu tava sendo irresponsável. E eu tava, de fato. Tá bom, mas aí o segundo ponto foi... Então tá. Marketing digital. Eu quero pegar um empréstimo no banco pra investir em marketing digital. Caraca. Tchan. Não. Isso é maluquice. Tu vai te endividar, tu nem tem dinheiro, vai te endividar com o dinheiro que tu não tem. Não, mas eu preciso que as pessoas saibam, me ouçam. Quem é que vai me ouvir? Por que vão me ouvir? Né? Até hoje eu não sei porque ouvem, mas tudo bem. Por que não vão me ouvir? Aí a resposta foi não. E eu tinha essa amiga que na época já era minha sócia e a mãe dela disse não. Não, vocês não vão fazer isso e o papai também não. Aí eu digo por que te ouve, porque você é escorpiana. Você sabe o que você tá fazendo. Aí beleza. Eu falei, tá, ninguém vai me ajudar? Eu sei. Ninguém vai me ajudar? Então tá bom. Olha aí, tá vendo? Aprendi a mexer no Canva. Vai me ajudar? Não preciso também da ajuda de ninguém. Só que precisa, né? Mas peguei o Canva, fui assistir vídeo no YouTube, aprender a fazer arte, aprender a isso, aprender aquilo, estudar. Literalmente estudar. Não marketing digital, mas como que eu poderia me colocar ali na internet, criei Instagram, aí formalizamos o escritório e tal. Essa formalização oficial do escritório, ela só veio depois que a gente teve dinheiro pra pagar, então não teve nem dinheiro do meu pai, nem dos pais dela. Foi o nosso dinheiro, nossos caraminguaizinhos que nós fomos juntando e tal. E aí, fazer evento. O primeiro evento que eu fiz foi literalmente na cara de pau, ligando pra pessoas, convidando pra palestrar, e eu fui lá no PCT Guamá, indicação de um amigo, e pedi pra falar com alguém lá sobre o espaço que eles tinham de auditório. E aí eu falei, olha, eu tenho um evento assim que eu queria fazer, eu queria saber qual o custo e tal, não. Acabei fazendo uma parceria, não teve custo.
o espaço. Pra não dizer que eu não gastei nada nesse evento, eu gastei R$100 no Coxinha Express, porque a gente encomendou coxinha, mini, churros e Coca-Cola. Porque tinha que ter comida, pelo amor de Deus. Tem que ter comida. Tem que ter comida, mas Não, isso. Eu consegui patrocínio de gráfica, a arte do evento, banner impresso, backdrop pra tirar foto, o espaço, os palestrantes e o meu blazer rosa. E tênis. E eu fui palestrar. Convidei, obviamente, família e amigos, porque pelo menos ia ter gente pra uma foto, entendeu? Pra dar volume, Mas pessoas foram nos assistir. E daí foi o segundo, o terceiro, o quarto, a faculdade que a gente se formou, que é onde eu sou professora hoje, que é o CESUPA, nos abriu espaço para fazer um minicurso lá dentro, a gente inscreveu um minicurso, foi aprovado, foi gratuito, mas as pessoas foram nos ouvir. Sim. Inclusive, mais aluno de contabilidade na época do que de direito. Conheci pessoas por causa disso, que me apresentaram para outras pessoas, e aí o networking sempre foi muito forte nesse ponto. Aí foi. Quando foi no final do ano, essa minha amiga, que era minha sócia, passou no mestrado e foi embora do Brasil. Né? E a gente entendeu que era melhor ela ir viver isso, o fuso. E isso fica complicado, né? E aí eu fiquei só. Aí eu falei, meu Deus, é agora. Tô só e é isso, né? E eu agora fiquei meio assim, e aí fazer só, né? Dá um medo. Porque bem ou mal tinha ela, né? Falei, não, vamos lá. Aí começaram a me convidar. Eu fazia para os outros irem e começaram a me convidar. 2018 foi um ano mais corrido para mim em termos de palestra. Eu acho que só perdeu para a quantidade de lives que eu fiz ano passado. Mas foi um ano muito corrido, as pessoas começaram a me chamar. E eu me lembro que a primeira coisa que eu queria fazer quando eu voltei era falar no Conjove. Por quê? Os empresários jovens paraenses, as pessoas, eu entendia que esse era o meu público. Perfeito. Né? O meu público não é empresário. Agora talvez eu já consiga falar com o cara mais antigo, mas na ocasião não tinha como. Como é que eu vou chegar? Eu tinha o quê? 23 anos de idade, né? Pra falar pra um cara que tinha 23 anos de carreira, de negócio, e dizer pra ele que ele tava fazendo uma coisa que ele podia fazer de outro jeito. Eu ia dizer assim, você pode fazer o seu negócio de outro jeito, que ele ia ouvir, você está fazendo tudo errado. E o seu risco de se ferrar. O de me ferrar era imenso. E eu tenho essa cara de nova, entendeu? Eu não sou mais tão nova quanto eu aparento ser, mas quando, há 6 anos atrás era pior, imagina, né? Então, Conjove. E não sabia como chegar lá. Não, nunca me ocorreu simplesmente ir, né? Isso não ocorreu. Mas tá, passou. Fui, começaram a me convidar. E nessa de começar a me convidar, eu fui ganhando ali alguma projeção. As pessoas começaram a associar a compliance a mim. A gente que nem me conhecia começou autoridade. E aí nessa... Por eu ter feito esse investimento, né, da coragem, eu digo que é mais de coragem do que financeira, de você se expor e falar e esperar o que vem disso, né, os convites começaram a vir, eu fui convidada para assumir a presença da comissão de compliance, que seria criada, né, caso a eleição saísse de uma determinada forma que aconteceu. Aí eu criei a comissão de compliance aqui. Isso abre portas, porque as pessoas que te veem dentro do sistema da OAB são pessoas que talvez não me vissem antes e tal. Então, isso foi um grande... bom pra mim, pra relacionamento. Eu não fui, se alguém achar isso, eu só lamento. Mas eu não precisei da OAB pra me projetar no compliance. Sim. Ao criar uma comissão de compliance, a OAB precisava de alguém que soubesse o que estava falando. Exatamente. Eu não usei e não uso, jamais, a OAB para me promover, porque, claro, com todo respeito à instituição, não precisava disso. Sim. Eu já tinha conseguido esse espaço, tanto que eu fui convidada para assumir a comissão. Então, isso foi bom. Quando eu fui ser professora, isso foi outra janela. Né? E até de despertar isso mais cedo nas pessoas. Sim. Porque você não teve isso na faculdade. Eu não tive isso na faculdade. Eu dou um jeito, né, de passar, né? Isso. Então, tive isso aqui. Eu comecei, obviamente, a crescer na advocacia. Outra janela. Aí, só pra vocês saberem, eu comecei a implementação do meu primeiro programa de compliance com 3 anos depois que eu tinha feito o curso, como eu havia prometido. Olha que bacana. E eu tenho isso no meu currículo. Eu conheço gente que dá palestra, que ganha muito dinheiro com palestra, com curso, nunca implementou. E eu sim. Talvez eu não esteja ganhando muito dinheiro com palestra e com curso, mas talvez eu não tenha essa projeção toda na internet, mas eu já fiz uma coisa que eu acho que para ensinar a gente precisa... Com certeza. Nisso precisa ter feito. É muito bonito, o compliance é lindo. E se eu tivesse que falar só sobre isso aqui, eu ia encantar vocês, porque é encantador a possibilidade de você fazer um negócio foda.
mas faz o negócio fluir. Perfeito. Entendeu? Aí é o desafio. Então você vai lembrar da nossa última frase daquela apresentação lá, né? Se você não encanta com o seu negócio, né? Você não pode encantar os outros, né? E eu sou alucinada pelo que eu faço. E hoje eu consigo fazer isso institucionalmente, travando discussões que são particulares dentro... Porque a gente discute dentro das instituições públicas também. A OAB, ela pode fazer isso, ela pode chamar para conversar. Ao mesmo tempo que eu tô na academia ensinando e formando mentes, tentando, né? Que elas olhem para isso com cuidado. E aí eu consigo exercer isso profissionalmente. Quando eu, aí já no ano passado, né, decidi, junto com a Carol, minha sócia, né, criar a Acordo, fazendo Momento Jabá, né, que é uma empresa de governança condominial, que a gente diz que é uma administração de condomínio com um plus, né, porque não é simplesmente administrar condomínios que a gente quer, né, não é esse nosso objetivo. E eu assumi a cadeira de diretora de conformidade, eu comecei a viver, e eu tô há 1 ano e pouquinho vivendo, um outro desafio. Porque é muito fácil dizer o que vocês vão fazer no negócio de vocês, agora eu tenho que botar o meu. E tem eu e os meus sentimentos, e as minhas dificuldades, os meus anseios. Medos, frustrações. Os meus medos, a minha sócia, o meu diretor, os meus funcionários, e aí tem um outro contexto. É uma outra mídia. Então, e hoje é o que eu... Se eu puder dar um conselho para profissionais de compliance, sejam diretores de conformidade da empresa alheia, não da de vocês. Porque o desafio é dobrado e o risco é dobrado. Perfeito. Porque para trabalhar com compliance, tu tens que te afastar do sentimento. E é muito difícil tu fazer isso de uma coisa que é tua. Que é tua. Perfeito, Né? é verdade. E hoje o desafio é esse. Ter esses chapéus, né? Entender quem eu sou e naquele espaço. Sim. Eu acho que eu faço isso relativamente bem, não sei. Isso literalmente é uma coisa para os outros julgarem, não para mim, né? Mas eu tento. A Amor da professora, ela é um chapéu descontraído, é um chapéu mais light. Briga quando tem que brigar, chama atenção quando tem que chamar. Mas a minha proposta é propor a reflexão. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Na verdade, eu espero que eles sejam melhores do que eu. E é isso. Mas, Amandinha, né? deixa eu te fazer uma totalmente fala assim, diferente. Pra mim, quando eu escuto alguns profissionais da área do direito, às vezes se sente aquela forma enrijecida, uma forma mais tradicional, e eu te vejo numa forma mais leve, criativa, numa comunicação fluida, e isso, pra mim, daqui do outro lado, te escutando enquanto profissional, faz eu parar. Escutar o que você tá me colocando, né? E aí, isso é a marca da pessoa, né? E na tua marca criativa, pra mim, me traz essa compreensão. Não, mas bom, o direito, a engenharia, a medicina, enfim, as tradicionais, né? As profissões antigas. Sempre quando tem que existir e vai ter que existir, sempre existiu uma evolução, sempre vão ter barreiras para essas evoluções. Mas não tem como você parar o tempo. Não. E esse é o direito moderno. O que está faltando? O direito, as suas leis modernas. Se modernizarem, se atualizarem. E isso é muito difícil. Para que esse direito moderno ele fique mais dinâmico, Sim. mais A dificuldade, real para nossa inclusive, vida hoje, social. Total. Né? E por que é difícil? Porque o processo legislativo não é minha área de atuação, mas eu sou entusiasta, né, da parte do direito eleitoral, do direito constitucional. O processo legislativo ele é cheio de questões burocráticas por segurança. E eu respeito isso. Pois é isso que eu te falar. Se fosse a burocracia pura e simples da segurança jurídica, top. Mas não. Né? Questões políticas que se envolvem. Então, antes da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entrar em vigor na forma como está, tiveram 2 projetos tramitando que não conseguiram evoluir. O Brasil poderia ter sido pioneiro em ter uma legislação que tratasse de proteção de dados. Mas não foi, por questões políticas. E essa parte eu não gosto. Trava. Entendeu? Não vou nem dizer questão política, vou dizer politicagem, porque pra mim política é outra coisa. Pra mim política é algo positivo, é algo bom, é algo histórico, e entendeu? acaba travando o desenvolvimento. Mas aí as pessoas querem ser o pai do filho, entendeu? Querem aparecer mais que um amigo, não entenderam que tem um céu, várias estrelas, todas brilham, e todas podem brilhar, todo mundo quer ser o sol, o principal e tal. E aí a gente começa a ter problemas pessoais, e não problemas de forma de fazer, entendeu? Aí essa é a parte da conversa que a gente não tem pra não ser cancelado. Vende peixe aí, mulher. Né, marido? Quem são os nossos patrocinadores, marido, de hoje? Nós estamos com a Crocom, construtora incorporadora,
lá do Centro-Oeste de São Paulo, de Bauru, que tem grandes lançamentos. Acho que a Alaska já vendeu tudo, aquele Alaska já. Acho que já. Mas eles fazem sempre lançamentos. Quem mais? Nós temos a FF+G, que é uma agência de publicidade, que tem soluções gráficas inteligentes, cuidam da imagem, toda essa parte de embalagem, do visual da empresa, eles desenvolvem. Grandes marcas, eles são envolvidos com grandes marcas da região, grandes grupos empresariais lá. Nós estamos com a Vox2U, né? Vox2U, que é eu sempre olho para porque tem bastante coisa aí, graças a Deus. Que é uma grande franquia a maior franquia, na verdade, de cursos de oratória. Nós estamos com a Vox2U Marizal, que é a franquia daqui, com o nosso amigo Gustavo, que é a nossa franquia daqui de Belém. Nós estamos na plataforma, que é uma TV paga, né? Que é a Vox Brasil Play, que tem 100% de conteúdo nacional, filmes, documentários, séries. E nós somos o primeiro podcast lá da plataforma. Perfeito. E eu acho que da minha parte, assim, que eu estou mais antenado, sim, daqui pra frente. Da minha parte, você viu? E temos a MS Educação, que eu já estou esquecendo. Pois tá vendo? Você sempre esquece a MS casa, Educação, né? É uma empresa que faz treinamento, cursos, promove o treinamento na parte de branding pessoal, né, o personal branding, como vocês queiram falar, né, branding empresarial. Produz podcast, produz conteúdo, tá? Produz o nosso podcast, né? Perfeito. Então tem vários produtos lá na MS. Nós estamos também com a Lure Acessórios de Luxo, que estão trazendo as composições, né? E dos meus só balacobaco, tá vendo? O marido não gosta dos balacobacos. Eu gosto mais de coisa pequenininha. Eu adoro. Mas a Silvia é uma pessoa que ela não é exibida. Eu já ia falar, eu sou grande. Não é no perfil. Agora vai eu com esse brinco, vou perder pra frente, não vai dar. Mas eu tenho outra visão de você ainda. Você é uma flor que sabe abrir essas pétalas aí. Mas a altura a gente não tem como resolver. Não, mas eu não tenho também. Eu sou um Chanel número 5. Olha só. Michu, que tá cuidando de cabelo e maquiagem. Muito obrigada, Michele, aí por essa parceria maravilhosa. Maritê, que tá me vestindo com loja de multimarcas. Mundo Criativo, que é responsável pelas nossas canecas estilizadas, aí os nossos mimos também. A nossa queridíssima Bebel, né? Com a Sweet by Bebel Lima. Com os nossos doces maravilhosos que os meninos detonaram nessa produção. Viu, Bebelzinha? Muito obrigada do fundo do coração. Se vocês querem também fazer parte do nosso grupo, você pode ligar para 091, que nós estamos falando de Belém do Pará. 98805-6604. Silvia, eu não quero te mandar o WhatsApp. Manda um e-mail, bebê. cafezinho.com@gmail.com. Silvia, eu não quero te mandar e-mail. Você vai me encontrar nas redes sociais, porque eu vou aparecer para você. Tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok. Cafezinho com o casal. Manda um direct que eu respondo, com amor, né? E muitas florezinhas para você. Não quero te ver no canal do YouTube. Meu amor, você tem a possibilidade de curtir aonde, marido? Nas principais plataformas de áudio. E aí você só escuta minha vozinha junto com o marido e junto com os nossos convidados. Com certeza. Curte, aperta o badalo aí. Sininho, olha os nossos QR Codes aí que estão voando aí durante toda a produção. Você cai direto nos nossos patrocinadores. Exatamente. Ou contato no nosso próprio contato. Amandinha, que aula, hein? Não, porque eu tava na escuridão. Nessa parte. Abri eu perguntei. Mundo novo na frente. Não, é porque eu perguntei. Mim, eu não vou te Não, porque como ela tem mais contato com vocês por conta do. A Silvia, inclusive, ela estava no dia que eu realizei uma dessas minhas metas. Na primeira vez que eu falei para o Conjovem, a Silvia estava lá. Foi o dia que a gente se conheceu. Então, aí eu perguntei pra ela, o que é compliance? Ela, não sei. Falei, como não sabe? Ela falou assim, não vou te dizer. Eu falei, vocês são filha da putagem comigo, Como né? que tu não vai me dizer? Eu digo, vai pesquisar.
Agora já tem coisa no Google Mini, inclusive, se você botar lá, você encontra algumas coisas. Aí eu disse, não vou te dizer. Não, porque eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha área, mas eu acho legal o assunto. Se tu, dependendo do que tu quiseres fazer com a tua carreira, pode vir a ter, né? Eu acho que é isso o que me encanta, além, obviamente, como a gente conversou, da questão prática, é que eu posso trabalhar com qualquer profissão, com qualquer pessoa e, eventualmente, se eu, por exemplo, eu tô com uma clínica grande que trata de alguma questão odontológica e tu és professor, tu pode ser alguém que eu vou indicar para dar um treinamento para aqueles profissionais lá. Então, eu ainda faço isso, eu ainda consigo conectar. A parte da psicologia eu não preciso nem falar, porque eu acho que eu tinha que estudar isso, porque a gente trata com pessoas, né? Pedagogia, né? É muito legal. É o que a gente faz na MS. A gente tem especialistas top em cada segmento. E a gente vai só, né? Falando assim, você precisa disso. Né? Você precisa da compliance. É o Tinder. Quando você identifica, falou assim, não, essa é pra Amanda. Essa é pra Amanda. A única diferença desse Tinder é que eu não vou poder dizer que eu sou humana. Né? Você tá me pegando. Não vou poder dizer. Tá na minha canela. Tá vendo? Tá vendo? Dê dinheiro, mas não dê confiança. Amandinha, vou ter que dizer a verdade. Se a pessoa quiser te encontrar onde ela te acha, ela quer contratar os teus serviços, o que ela tem que fazer? Ou saber do seu trabalho, porque essa pessoa quer saber do seu trabalho. Olha, quer ser orientada. Eu tenho alguns lugares em que eu posso ser encontrada, né? Amanda M. Ramalho no Instagram. Lá eu compartilho um pouco das minhas carreiras, né? Das coisas que eu faço. Ramalho e Brilhante. Lá tem um trabalho de escritório, um trabalho que a gente desenvolve dentro daquilo que é permitido, né? E como é permitido fazer dentro das limitações da advocacia. Acordo com 26BR é o trabalho que a gente desenvolve lá na Acordo. Aí não vê tanto de mim, né? Nem da Carol, mas dos serviços que a gente oferece. Então, eu estou nessas 3 redes sociais, 3 arrobas no Instagram. Tô no Facebook, tô no LinkedIn. Então, tem um negócio de um canal no YouTube. Tem alguns vídeos, né? O canal tem o meu nome. Tem alguns vídeos que... Foi um projeto que foi, mas não foi tanto pra frente, mas tem alguma coisa produzida lá. E eu sou que nem a Silvia, é só mandar o direct que eu respondo com uma florzinha. Eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas. Sério? Eu Você gosta de conversar? Então dá tudo certo. Um dia, quem sabe, num podcast. Mas eu já disse que se eu fosse fazer um podcast, seria pra falar besteira. Porque eu já passo muito tempo falando sério. Esse podcast já. Eu falo muito sério, então pra ter um podcast tinha que ser pra falar besteira. Mas a gente fala aqui também. A gente mescla. Daqui a pouco a Lala vai sentar aqui pra ter os seus minutinhos de fama também, né? Pra conversar, bater um bate-papo também. Então a gente vai falando assim, a gente vai, assim que a gente vai unindo e tendo essa junção. Mandinha, obrigada do fundo do coração, Mandinha. Viu? Você acrescentou. Ótimo. Mim, todas as vezes conversar com você é um grande aprendizado. É sempre show. Até se falar sacanagem é show. Inclusive, eu me destaco muito aí. É uma pena que eu não monetizei. Vamos monetizar essa sacanagem. Vamos monetizar através do podcast. Vamos monetizar. Eu gosto. Obrigada, viu, meu amor? Eu é que agradeço a oportunidade. Inclusive, que responsa tá sendo sentar aqui, né? Tiver uma galera aí, literalmente. Mas você segura, A Globo só não me descobriu. Calma, isso é apenas o começo, amiga. Se fizer um bom contrato no jurídico... Não é isso? Vamos já atrás disso pra resolver. Né? Daqui a pouco a Globo vai estar aqui. Você aguarde que você será a próxima. Obrigada, gente, Mandinha. Muito obrigada. Mandinha. Fiquem atentos aí aos nossos próximos episódios. Tá muito bacana, tá bem legal. Beijo! Tchau! Tchau, tchau.